Antes de Norman Bates, do livro Psicose, Leatherface, do Massacre da Serra Elétrica, e Buffalo Bill, do Silêncio dos Inocentes, existiu um homem real. Um homem solitário, criado sob o peso da religião e do medo. Um homem que transformou a pequena cidade de Plainfield no cenário de um dos crimes mais chocantes da história dos Estados Unidos. E esse é o dossiê Ed Gein, o açougueiro de Plainfield. Para me basear nesse livro, eu li o novo lançamento da Darkseid, que é Ed Gein, Silêncio Psicótico, de Harold Schechter, um livro que eu li rapidinho porque eu devorei com tantas informações que tinham. Eu, particularmente, antes não sabia muito o que se falava em si, né, do que se tratava da história de Ed Gein, e através desse livro aqui, com tantas informações horrorosas, tantas informações cabrosas, eu decidi fazer esse vídeo para você aí que tá esperando pela série, que é a série Monstro, a história de Ed Gein. É uma série que é dirigida pelo Ryan Murphy e tá na terceira temporada aí. A primeira foi sobre o Jeffrey Dahmer, a segunda pelos irmãos Menendez, e agora, esse ano em outubro, no início de outubro, vem a série sobre Ed Gein, que foi um dos maiores assassinos da história dos Estados Unidos e que rendeu muito tempo depois do que aconteceu, e que também gerou bastante personagens aí do mundo literário, do mundo dos filmes, como o Massacre da Serra Elétrica, como o próprio Norman Bates, de Psicose, entre outras histórias aí. Então vamos lá, sem mais enrolação. Ed Gein nasceu em 1906, em La Crosse, Wisconsin. E aí, desde cedo, ele viveu meio que sob o domínio da mãe dele, que é a Augusta Gein. Uma mulher autoritária, religiosa e obcecada pela pureza. Então ela já tinha uma criação ali com o Ed Gein, principalmente com o Ed Gein, tapando os olhos dele muito para as mulheres e colocando como se fosse uma figura muito suja. Isso desde muito novo. O Ed Gein, ele foi o segundo filho dela, era uma mulher que ela tinha muita vontade de trabalhar, ela tinha um negócio próprio, ela era casada com o George, o pai do Ed Gein, e quando eles se casaram, nesse casamento já dava pra ver que ela não amava ele e que era um relacionamento ali que ela estava por quase que uma obrigação, porque ela sempre lidava com ele como um ser muito imprestável, e ela sempre que tomou a frente das responsabilidades da casa. Ela trabalhava com comércio, depois com o tempo ela juntou um dinheiro e comprou uma fazenda onde eles foram morar. Durante esse tempo era aquela coisa de que o marido era sempre o alcoólatra, o imprestável, que não ajudava, que não servia para nada. Essa foi a figura de pai que o Ed Gein teve pelos olhos da mãe, pelas palavras da mãe dele. Nessa criação ela teve o primeiro filho, o irmão do Ed Gein. Na criação dos dois, ela começou a ensinar muitas coisas para eles referente à figura da mulher, que era uma figura mais impura, sempre falava mal. Então eles cresceram mais ou menos assim. E aí em 1940, o pai do Ed Gein, o George, ele acabou morrendo por insuficiência cardíaca causada pelo vício que ele tinha, porque ele era um cara muito alcoólatra mesmo. Então viveram os dois ali, debaixo das asas da mãe, a mãe já com a fazenda dela, e aí os dois irmãos tinham uma relação às vezes um pouco competitiva, até que o irmão dele acabou morrendo também num incêndio ali perto da fazenda. Ele acabou morrendo 5 anos depois da morte do pai, e aí foi encontrado morto com algumas pancadas na cabeça. Alguém causou um mal a ele e acabou colocando ele no incêndio. Há quem diga que foi o próprio Ed Gein, que já tinha começado a fazer ali as suas ações, mas nada disso foi comprovado, só houveram assim indagações e suspeitas. Aí logo depois, alguns anos depois, a mãe dele veio a falecer depois de um AVC, que no caso já tinha sido o segundo. Ela já tinha sofrido a primeira vez, aí o próprio Ed Gein começou a cuidar dela quando ela estava muito bem. No meio de uma confusão ali, ela se estressou, e essa confusão tem uma explicação lá atrás que eu vou falar para você mais pra frente no vídeo, porque tem uma chave disso aí, dessa situação, desse AVC, desse segundo AVC da mãe dele, que acabou levando à morte. Depois que a mãe dele morreu, ele acabou vivendo solitariamente, e aí a cabeça dele começou a mudar muito, a chavinha virou e o modo de vivência, sobrevivência dele ficou largado às traças, literalmente, porque ele começou a viver ali naquela casa da fazenda, no meio do lixo.
no meio das coisas jogadas, no meio das coisas quebradas, numa casa que parecia ser abandonada, que era a casa. É quase como se fossem essas casas de pessoas acumuladoras, que eram as coisas todas amontoadas no meio da casa, com muita sujeira. Você não sabe o que é sujeira, você não sabe o que é coisa, objeto da casa. Mas o quarto da mãe ele acabou trancando, deixando as coisas dela ali. Depois da morte da mãe dele, ele começou a viver ali de faz tudo para a vizinhança. Ele fazia um serviço para um serviço para outro. Os vizinhos chamavam ele para fazer uma coisa, para ajudar a construir um negócio, a reparar outra coisa. Sempre era assim, pedir um favor para ele. E ele era um cara que sempre dizia sim para todo mundo. Tudo que as pessoas propunham, ele aceitava, ele nunca recusava nada. Ele era até educado para as pessoas. Para os vizinhos, inclusive até em muitos depoimentos, eles diziam que era um homem calado, um cara reservado e inofensivo para todo mundo ali. Mas o que o povo não sabia é que uma pessoa como essa fazia umas coisas monstruosas que se você tem um vizinho que faz esse tipo de coisa, você nem dorme à noite. E essas coisas que ele fez foram descobertas pela população logo depois de uma morte que aconteceu envolvendo ele. Mas antes dessa morte dessa mulher, outras começaram a acontecer na cidade, mas ninguém sabia o que é que estava acontecendo na cabeça da vizinhança, da população da cidade. Havia ali sim um serial killer, alguém estava matando as pessoas, porque as mulheres elas desapareciam. E também houveram casos de homens ali numa época de caça aos cervos que tinha em épocas do ano que também acabaram sendo mortos. E ninguém encontrava o culpado daquilo, ninguém encontrava o paradeiro dessas mulheres e nem quem foi que matou esses homens. Em um determinado dia, uma mulher que ela tinha um negócio ali, uma loja de reparos, a Bernice Worden, ela desapareceu. Isso foi em 1957. E aí, era uma pessoa em que o Ed Gein já meio que olhava para ela com outros olhos. Ele já tinha ido na loja dela algumas vezes, ele também tinha ido numa taberna de uma outra mulher, até que eles meio que se desentenderam e essa mulher da taberna desapareceu. Já essa da loja de reparos também acabou desaparecendo. Então eram mulheres quase que vizinhas ali, ambas tinham um negócio próprio e foram desaparecidas. Quando o filho dela voltou da caça aos cervos, ele viu que alguma coisa estava errada. Falou assim, ué, minha mãe fechou aqui a loja, mas não tem motivo nenhum. O que será que aconteceu? Será que ela foi caçar também? E aí, um homem do posto de gasolina que tinha ali na frente da loja disse que um carro tinha aparecido ali do nada, tinha alguma coisa estranha ali, que um carro, um furgão, um caminhão, a caminhonete tinha saído por trás da loja. O filho dela começou a ficar desconfiando, então ele entrou na loja, ele viu que estava tudo trancado, desligado, mas ele viu que tinha luzes acesas. E aí depois que ele foi entrando, ele encontrou rastros de sangue. Foi aí que começou toda a procura do que é que aconteceu com a Bernice Worden. Calhou que esse rapaz, o filho dela, ele trabalhava meio que com a polícia. Então ele logo acionou a polícia para caçar aí as buscas de quem é que fez isso. E os outros policiais começaram a investigar ali através de pistas que iam surgindo no meio do caminho. Eu logo pensei, depois de muitos desaparecimentos, a polícia não saber o que foi que aconteceu, aí foi preciso de alguém que trabalha com alguém da polícia para dar um jeito naquilo ali. Depois de muita interrogação, houve sim a suspeita de que ele tinha parado ali com um caminhão na loja, pessoas tinham visto e foram atrás dele. No que foram atrás dele, ele meio que deixou a entender que foi ele mesmo que tinha causado aquilo, e aí a polícia decide ir até a casa dele, que aí, pasmem, é o pior momento, o pior cenário que a polícia pode encontrar. Acho que até hoje em dia, se isso acontecesse, imagine numa cidade pequena. A polícia acabou encontrando o corpo dessa mulher que eu falei pra vocês, pendurado de cabeça para baixo, cortado como se fosse um animal abatido, parecido como era antes, porque o Ed Gein ele via ali na fazenda os animais serem abatidos, né? Ele via os animais serem abatidos pela mãe dele, ele via as coisas como funcionavam mais ou menos, mas o curioso é que ele, quando ele via tipo de sangue, algo parecido, ele meio que passava mal. É até algo que você acha estranho, como que isso pode acontecer? Mas foi assim que a polícia encontrou o corpo da Bernice Worden, de cabeça para baixo, pendurada numa corda e toda aberta. Ali já veio um estalo para muitas coisas, muitas investigações e a procura pela casa. Quando a polícia enfim entrou na casa para ver tudo que tinha, gente, tinha coisas das
dos piores possíveis. Eram cadeiras revestidas de pele humana. Alguns crânios eram usados como tigela que eles encontraram. Máscaras de rostos encontrados, o que era curioso porque o Ed Gein, como eu disse, ele era uma pessoa vista pela vizinhança de forma ok, normal, tranquila. E algumas pessoas iam até a casa dele, algumas crianças apareciam lá e as crianças tinham medo daquilo que eles viam na parede, que eram máscaras. Só que para as crianças era como se fossem umas máscaras, sei lá, tenebrosas, assim, assustadoras. Ninguém imaginava que aquilo pendurado na parede era de pele humana mesmo. E no meio de toda aquela procura daquela investigação na casa, também encontraram meio que um vestido, como se fosse uma roupa com o formato de um corpo de mulher mesmo. Encontraram como se fosse um colete, um espartilho feito de pele de mulher com um peito de mulher. Tudo aquilo como se fosse uma roupa, mas na verdade era pele de mulher. Encontraram meia calça feita de pele e várias outras coisas com adornos ali pela casa. Ele meio que enfeitava a casa dele com objetos, com partes de corpo de mulheres. Agora, como que ele conseguia esses corpos, você vai descobrir aí, você também vai ficar chocado se você não sabe da história. Porque no meio dessa investigação, ele acabou contando que ele conseguia esses corpos nos cemitérios. Então, ele entrava às madrugadas nos cemitérios para desenterrar corpos de mulheres e tirar algumas coisas e levar para casa. Isso quando ele não levava o corpo inteiro para casa. E todos esses corpos eram corpos que lembravam a mãe dele. Eram mulheres mais velhas, mais ou menos na idade da mãe dele. Inclusive, em algumas das lápides que encontraram, que a polícia encontrou, eles viram que tinha o nome da pessoa e embaixo só escrito mãe. E era bem perto ali do túmulo da mãe dele. Então a polícia meio que entendia que tinha algo relacionado ali com mãe, com maternidade, uma mulher, nessa figura aí da mãe Augusta. E aí, perante todas essas coisas, a forma como as coisas foram encontradas, acabou chocando muito a polícia. A própria polícia estava desacreditada naquilo ali. E aí, a mídia também já estava em cima, todo mundo pro lado de fora, a casa isolada, e muita gente do jornalismo ali do mundo inteiro querendo saber o que é que tinha acontecido, o que é que tinha ali dentro daquela casa e o que é que Ed Gein tinha feito. Afinal, ali naquele momento, a polícia não tinha passado ainda as informações para a mídia. Ninguém sabia o que é que tinha dentro daquela casa. Eles estavam horrorizados ali. E como eu disse para você, alguns objetos, como detalhes para prender cortina, até coisa de prender cortina era feito de órgãos de mulheres. O cinto dele, as coisas eram feitas, a maioria ali, por órgãos de mulheres. E toda vez que eles iam encontrando, eles ficavam estarrecidos. E eram coisas guardadas em potes, em baldes, tudo acumulado. E quando eles viram ali que tinham um crânio no formato de uma tigela com água, aquilo deixou eles horrorizados. E aí, quando essa notícia foi dada à mídia, o mundo inteiro ficou chocado com tudo aquilo, porque veio junto, né, com o tempo ali, depois de todas as investigações, eles permitiram até que alguns fotógrafos pudessem fazer algumas imagens ali. Depois as próprias imagens da perícia foram divulgadas. E aí veio toda a comoção da cidade, do estado, do país. E todo mundo já estava esperando pelo julgamento dele. Ele estava confessando vários crimes, né? Várias coisas que ele tinha feito. Como é que ele conseguiu todos esses corpos, todos esses pedaços de gente, né? Tudo isso foi encontrado, de acordo com ele, no cemitério que ele mesmo pegava e levava para casa. E a polícia sempre perguntando, mas e as vítimas tal? Ele falou, não, eu não cometi isso, eu não matei as outras pessoas. Eu só matei as duas mulheres das lojas e o restante dos pedaços de corpos eu peguei de cemitério. Ali a polícia ficou um pouco em dúvida se ele estava falando sério, se ele estava não querendo que os outros casos fossem descobertos, e aí ele usou como um cemitério ali uma desculpa que ele encontrou. E aí naquele meio lá de depoimento, né, de investigação, a polícia não sabia o que fazer. Se ia lá para comprovar, se desenterrava os corpos para ver se realmente estavam inteiros, se estava faltando alguma coisa, ou se não mexia com isso. Afinal, o delegado de lá não queria aborrecer mais as famílias, né? Mexer com a família de quem estava enterrado, desenterrado, ficou muito naquilo, mas houve pressão de advogado, pressão de todo mundo ali, até para ter um julgamento meio que, entre aspas, justo,
foi aí que o delegado permitiu que ele fizesse isso, porque ali o julgamento estava muito dividido entre será que ele era incapaz, né, das faculdades mentais dele, era uma pessoa transtornada, uma pessoa com problemas patológicos, psiquiátricos, ou ele fez aquilo por maldade mesmo. Afinal, se ele tivesse problemas psiquiátricos, ele não seria preso na cadeia, ele ia para uma clínica. E se ele realmente tivesse feito aquilo por maldade, ele iria para a cadeia. E aí eles ficavam pensando qual seria o melhor para ele, o que ele pensaria que seria melhor, ir para a clínica ou ir para a cadeia. O delegado não tinha outra opção senão ir até lá, o cemitério, ir com a equipe. Então eles foram, os peritos, foi um monte de gente. A mídia ficou pro lado de fora do cemitério, tudo ficou isolado, todo mundo querendo saber o que estava acontecendo, se tinha encontrado alguma coisa ou não. E aí eles desenterraram o primeiro túmulo que eles desenterraram, eles já viram ali que tinha uma terra meio que remexida e a tampa do caixão também não estava muito certa, ela já estava entreaberta, meio que quebrada. Quando eles puxaram, eles viram que não tinham ali um corpo inteiro, estava faltando. Aí o delegado logo entendeu que realmente o que ele tinha falado era verdade. O outro corpo que procuraram também encontraram pedaços. Um túmulo estava vazio e o outro tinha um pedaço. Bateu com o que ele tinha dito, que às vezes ele levava o corpo inteiro ou ele tirava pedaços e levava para casa. Desses pedaços que ele fazia, ele não só fazia roupa para ele colocar, ele colocava o colete, ele fazia calcinhas com a genitália das mulheres, ele vestia aquelas roupas, ele colocava as máscaras feitas de rosto humano e ele ficava dentro da casa dele usando aquilo como se ele fosse uma mulher. No meio do depoimento, o Ed Gein já tinha comentado que no passado ele já tinha feito uma pesquisa de como fazer a cirurgia transgênero, mas ele tinha desistido. E aí, juntando essas peças, eles começaram a tentar entender o que se passava na cabeça dele com essa relação da mãe dele. De que ele, será que ele queria lembrar da mãe dele, se passar pela mãe dele? E calhou que no meio desse julgamento todo, até com a história do cemitério, ele foi declarado mentalmente incapaz e internado em um hospital psiquiátrico. Mas o povo não ficou satisfeito com esse veredito do juiz. A população da cidade virou assim, parecia que estava todo mundo vivendo um filme de terror. Além de todo mundo estar com medo dele, aquilo à noite era uma grande conversa entre a população, que o povo não dormia à noite, o povo tinha medo. Com o tempo aquilo virou história para criança, para botar medo em criança, aquilo virou piada. Chegou uma época que tudo era piada sobre Ed Gein, e eram piadas de mau gosto, só que para alguns estudiosos aquele tipo de piada que foi criado na cidade, que durou por muitos anos, eram piadas meio que para a população se defender e esquecer daquilo, sabe? Como se fosse um alívio cômico. Mas eles não estavam satisfeitos com o desfecho que teve com Ed Gein, e 10 anos depois eles insistiram e teimaram para um novo julgamento aí para ele, para ver se ele estava realmente são, se as coisas tinham endireitado na cabeça dele. E aí ele já estava habituado ali no hospital, na clínica, ele já convivia bem com todo mundo, ele vivia tranquilamente, ele falou no julgamento que ele gostava ali de onde ele estava. E aí, no meio de outras investigações, ele disse que parou um tempo para pensar, né, que ele teve tempo ali para fazer uma autoavaliação dele, que ele meio que tinha já entendido por que ele fazia esse tipo de coisa. E a alegação dele era que ele lembrou um momento que ele teve com a mãe dele lá no passado, que aí entra essa parte que eu falei pra vocês lá no início do vídeo, o dia do AVC da mãe dele. Ele estava com a mãe dele num carro, eles foram comprar palha numa fazenda, e aí o dono da fazenda estava agredindo um cachorro até a morte dele. Ele ficou assustado, revoltado com aquilo, a mãe começou a falar um monte de coisa dentro do carro, e aí saiu uma mulher de dentro da fazenda para impedir o dono da fazenda a fazer aquilo que ele estava fazendo. E aí a mãe dele ficou revoltada com a mulher, porque ela falou que aquela mulher era uma mulher amante daquele homem, que era uma mulher impura, que era uma mulher suja. Então, na cabeça dela, ela não estava incomodada com a agressão do animal até a morte, mas sim de uma mulher sair da casa do fazendeiro, sendo que ela não era a esposa dele. E ela viu aquilo como uma coisa inadmissível, horrorosa, pecaminosa. Pro Ed Gein, aquilo ficou muito na cabeça dele, só que aconteceu naquele momento, naquele nervosismo, a mãe dele voltou para casa, teve um AVC novamente e acabou morrendo. E aí ele disse que ele associou isso foi ali que as coisas mudaram muito. Eu não sei se você consegue entender
Também não sei se a polícia entendeu muito bem, mas aquilo caiu novamente como se fosse algo psiquiátrico. E dada também a outras investigações, outros relatos, eles realmente viram que não tinha como prender, levar para cadeia o Ed Gein e sim voltar com ele para a clínica. E foi aí que aconteceu. Ele voltou para a clínica dele, a população não gostou daquele resultado, mas foi um desfecho ali para ele, voltando para o lugar onde ele realmente era o lugar que ele queria. E no meio dessas investigações, uma coisa curiosa aconteceu, é que o Robert Bloch, que foi o autor do livro Psicose, que depois virou o filme, né, de Alfred Hitchcock, como ele morava ali perto daquele lugar, da fazenda, a 50 quilômetros, ele foi visitar esse lugar e aí ele ficou horrorizado com tudo, mas aí veio a mente dele de escrever o livro. Daí que veio o livro Psicose, um livro que virou um grande clássico do terror e depois virou um grande filme. Mas as coisas não acabam por aí, porque a história da Ed Gein é cheia de reviravoltas, cheia de plots, de loucuras, cheias de acontecimentos. Porque depois que ele foi de novo, né, pra clínica dele, aconteceram relatos ali, né, de uma pessoa que saiu, cometeu um crime que era da clínica e ele disse que aprendeu algumas coisas com o próprio Ed Gein. A população ali já não estava aguentando mais todo aquele martírio, toda aquela situação envolvendo aquela história de terror. O governo acabou decidindo também leiloar a fazenda, leiloar todas as coisas que tinham e parte daquele dinheiro do leilão iria pro tratamento do próprio Ed Gein lá na clínica, porque a prefeitura estava tendo muitos gastos com aquele processo todo. O que aconteceu foi que uma parte ali da fazenda acabou pegando fogo, não sei se colocaram fogo, se tacaram fogo naquilo, mas pegou fogo, acabou destruindo parte daquilo ali, e em contrapartida outras coisas foram leiloadas que estavam em outra casa dali da fazenda, que era a casa onde ele ficava mais, e tinham muitos móveis antigos. Tanto que o carro que ele utilizou para sequestrar a mulher, né, para levar o corpo da mulher lá que eu te falei, da loja, esse carro também foi leiloado por um cara que comprou e transformou aquilo num evento, levava para um circo, para um lugar de um evento de circo, e aí fazia as pessoas ali, oferecia foto para as pessoas. Entre no carro em que Ed Gein assassinou e sequestrou a senhora Warden. As pessoas entravam no carro e tiravam foto. O cara conseguiu ter essa ideia de tirar dinheiro em cima disso. Outras pessoas também acabaram comprando os móveis, né? Muitas coisas já eram caras, eram coisas antigas mesmo. E enfim, pessoas corajosas, super corajosas. Mas a pessoa que teve o coração mais tranquilo em relação a isso, porque eu jamais compraria num leilão coisas do Ed Gein, jamais. Mas uma pessoa acabou comprando um terreno inteiro, demoliu aquilo tudo e fez uma área de reflorestamento. Pelo menos a pessoa teve um coração melhor aí. Que as outras, hoje em dia, eu não faço nem ideia de que fim levaram esses móveis. Bom, se o carro foi para um lugar para ganhar dinheiro, imagina as outras coisas, né? E aí o tempo passou, muitos anos se passaram e em 1984, Ed Gein morreu no Hospital Estadual de Mendota, lá em Madison, em Wisconsin. O mesmo hospital psiquiátrico onde passou a maior parte da vida dele depois de ter considerado mentalmente incapaz. A causa da morte dele foi insuficiência respiratória causada por um câncer no pulmão. Nos últimos anos ele já estava debilitado, sofrendo com problemas respiratórios relacionados ao fumo. E o Ed Gein foi enterrado no cemitério de Plainfield, no mesmo lugar onde havia desenterrado as vítimas décadas antes. E o túmulo dele foi alvo de vandalismo, roubo várias vezes. Inclusive a lápide dele chegou a ser roubada no ano de 2000 e só foi encontrada um ano depois em Seattle, para você ter uma ideia. Hoje o túmulo dele permanece sem identificação, apenas com um espaço de terra simples no local onde ele foi enterrado, para evitar qualquer tipo de vandalismo. Mas assim, décadas se passaram e o nome do Ed Gein ainda ecoa por muitos lugares. Como eu falei para você, seja nos livros, seja nos filmes, nos documentários, para você ver o tamanho da monstruosidade que ele causou. Agora eu fico imaginando o pessoal dali da cidade. Que imagine você viver numa cidade pequena e acontece esse tipo de coisa. Imagine as histórias à noite. Imagine se você é criança, quando você é criança e fica sabendo dessas coisas. Existiam casos ali que na hora da criança, a criança estava aprontando, fazendo arte em casa, o pai falava: não faz isso porque o Ed Gein vai te pegar. Quase que uma lenda urbana, mas que foi real mesmo. Mas enfim, comentários à parte. Os livros, os filmes, as séries tentam explicar o que é inexplicável. E agora a Netflix, ela revive essa história mostrando o homem por trás desse monstro. Mas é super importante lembrar
que o que você vai ver na tela não é uma ficção. Lembre-se disso, tá? Isso realmente aconteceu. É o retrato real do horror humano, de que um ser humano pode cometer e que ele pode fazer. E assim, ele nunca foi condenado como um assassino comum. Ele acabou sendo condenado como se fosse uma pessoa incapaz de responder pelos próprios atos, um paciente psiquiátrico, e não como um prisioneiro. Acho que foi isso também que deixou a população bem revoltada, né? Mas enfim, essa foi a história do Ed Gein. Quero saber se você conhecia essa história, se você sabe mais coisas aqui que eu não contei. Aqui foi uma leve de uma pincelada na história, tem muito mais informações aqui nesse livro, se você quiser. Tem na Dark Side, e também, se você quiser, tem a série que tá chegando. Acredito que se você tá aqui até agora é porque você quer assistir a série ou que você quer ler o livro. Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, curte aqui embaixo, se inscreve no canal se não é inscrito e comenta aqui embaixo qual outro tipo de vídeo que você gostaria de assistir. Se você gostou, comenta também, que eu quero saber se você gostou desse tipo de vídeo, né? Que a gente continua conversando aqui nos comentários. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!